Saúde, o maior patrimônio. Quem ama, cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Sua confiança é a nossa maior conquista. Laboratório Oswaldo Cruz. A construtora Araújo Simão atua no mercado imobiliário há 22 anos, criando empreendimentos que trazem solidez, seriedade e profissionalismo. A Araújo Simão oferece projetos inteligentes e mão de obra qualificados, proporcionando um preço de venda competitivo e lucrativo. Hoje são mais de 35 obras, atendendo a todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas. Araújo Simão, Rua Coronel Marcondes de Matos, número 35, Centro de Taubaté. Telefone 3621-4012. Construtora Araújo Simão, excelência em construção. Boa noite, obrigado pelo convite. Adilson. Boa noite, Chico, Ricardo, Salvador, a todos aí que estão acompanhando a gente aí pela cidade e pela internet, né? Chico, é um prazer mais uma vez estar aqui participando aqui com você e com todos aí. E para a gente falar um pouco aí sobre a política aqui, sobre a cidade de Taubaté, a nossa política local, a nossa Câmara Municipal, né? Acho que vai ter bastante coisa aí para a gente estar discutindo aí. Mas é um prazer mais uma vez estar aqui. Ricardo. Boa noite aos colegas, boa noite ao contribuinte taubatiano e vamos que novamente tratar da cidade da pujança, né? Onde os vereadores vivem na comilança. Vamos ter muita coisa para contar realmente, que cada vez que mexe o escândalo aumenta, né? Salvador. Boa noite, Chico. Boa noite, Adilson. Boa noite, meu amigo Tubarão, né? O pessoal mais querido da Câmara Municipal de Taubaté hoje. Prazer estar aqui junto com vocês novamente, na Cidade, falando aí pela internet, né? Com vocês, com o povo de Taubaté. E num momento de extrema importância, né? Por tudo que vem acontecendo na nossa cidade, o Adilson, o Tubarão, você, Chico, né? E outras pessoas aí, lutando, protagonizando no sentido de poder buscar, né, a elevação da qualidade da política e da administração pública em Taubaté, e num momento importante da política do país, né? Estamos aí às vésperas das eleições, fatos novos acontecendo, né? Então aí à disposição, uma honra estar aqui batendo um papo com vocês. Antes de entrar na pauta, a gente fica aqui muito emocionado. Eu sei que tem gente lá de casa, né? A Thaís Galhardo, por exemplo, que é filha do ex-vereador Xixa, né? Quando ela vê eu com o celular na mão, ela cobra. Chico, não pode ficar com o celular na mão, mas não tem jeito. Eu fico aqui com o celular na mão porque a gente fica muito contente com as coisas que vão chegando. A gente faz 2 minutos que ele está no ar, a Lê Rodrigues já entrou aqui, a Adriana Fux já entrou aqui, o Silvio Bidinotto já entrou aqui, já tem pergunta para o Adilson, já tem pergunta para o Ricardo, já tem pergunta para o Salvador. Quer dizer, então, como que a gente vai ficar sem o celular? Não tem como. Mas a gente vai falar um pouco do restaurante Câmara Municipal hoje, né? É isso, né? É o mais novo restaurante da cidade, do Vale, né? O restaurante Câmara Municipal. E o Salvador vai contar para a gente um pouquinho desse dia histórico, né? A ONU entrou nessa história e mostrou aqui que parece que realmente o golpe foi consumado há um tempo atrás. Então, o Salvador não estava na chamada inicial nossa, nós chamamos o Salvador no final da tarde, o Ricardo e o Adilson concordaram plenamente aqui com essa, para a gente poder contar um pouquinho disso, que é uma novidade, né, do país. E num dia que o Fernando Haddad empatou já com o Bolsonaro, parece que o mercado, inclusive, está em polvorosa. Então, você tem que contar um pouquinho disso tudo. O Salvador começa um pouquinho? Salvador. Foi o último convidado, né? Não, começa. Não, tudo bom. Obrigado, Solal. Obrigado a vocês aí de terem concordado aí com a minha participação. Eu fiquei muito feliz, muito honrado. De fato, é um momento muito oportuno.
nós estamos vivendo nesse exato instante, diríamos assim, né, uma situação muito interessante no mundo todo, né, diríamos, porque o mundo está noticiando essa decisão que o Comitê dos Direitos Humanos da ONU tomou hoje em relação à candidatura do ex-presidente Lula, do nosso, como nós chamamos carinhosamente, de sempre presidente Lula, né? O Comitê de Direitos Humanos, sediado em Genebra, na Suíça, toma uma decisão hoje e encaminha a sua decisão aos poderes brasileiros, ao Estado brasileiro, né, tanto Poder Executivo como Poder Legislativo, como Poder Judiciário, Ministério Público, enfim, a nação brasileira, recomendando que a nação brasileira, que o Brasil, crie as condições e permita as condições para que o presidente Lula seja de fato o presidente da República. Na verdade, como é que funciona isso, né? Existe uma série de acordos internacionais, o Brasil é signatário de uma série de acordos internacionais, como 200 países no mundo, em função desse acordo internacional que é referendado por um decreto-lei. O decreto-lei, depois de anos de discussão no campo da diplomacia, ele é encaminhado pelo Poder Legislativo, nas duas casas, Câmara dos Deputados e Senado, e a Casa Legislativa, o Poder Legislativo, faz um decreto legislativo ao qual o país se obriga a cumprir, a seguir e a cumprir aquelas regras internacionais. Isso em vários campos, em várias áreas, comercial, meio ambiente e tal, e nesse campo nos direitos humanos. E o Brasil é signatário, e em função de o Brasil ser signatário, a ONU está acompanhando, até por recurso apresentado à ONU, ao Comitê de Direitos Humanos, sobre a situação do presidente Lula aqui no Brasil. E o comitê analisou, não é uma decisão política, é uma decisão jurídica, um entendimento jurídico da causa, e a ONU entende de fato que o presidente Lula é um preso político, inocente, vem sendo perseguido, e as ações que se adotam no Brasil por parte dos três poderes, tanto do Executivo como do Legislativo, especialmente do Judiciário nesses últimos tempos, e do próprio Ministério Público, diríamos, do sistema judiciário brasileiro, é no sentido de poder impedir que o presidente da República, que o presidente Lula, seja candidato novamente, até porque, se for candidato, ganha a eleição com grande chance de ganhar o primeiro turno. Isso está ficando cada vez mais evidente. A gente vem denunciando isso insistentemente, que o que ocorreu a partir do impeachment da presidenta Dilma foi uma etapa de um golpe de Estado para poder tirar do poder aqueles que defenderam a quebra do status quo, sempre defendido, sempre implementado, ocupado pela elite brasileira, em favor, uma vez que o PT, especialmente com o presidente Lula, implementou diversas medidas que beneficiam o povo brasileiro, especialmente o povo trabalhador e especialmente a soberania do país, a começar desde o primeiro instante do governo do presidente Lula, que, se a gente se recordar aquela eleição lá em 2002, a gente observava que estava na pauta da campanha, era um assunto que a todo momento estava sendo discutido, que se o Brasil seria signatário ou não, se o Brasil participaria ou não da ALCA. Lembra-se disso? Que era o Acordo de Livre Comércio da América Latina, que era dirigido, coordenado pelos Estados Unidos em favor dos interesses norte-americanos. Hoje está muito claro isso com as medidas do Donald Trump. E o Lula, na medida em que venceu as eleições, de cara ele foi e botou o pá de cal em cima da ALCA e acabou a ALCA. E ao contrário, foi estimular relações com os países latino-americanos, com os países africanos, foi reforçar os BRICS, composto naquele momento pela Rússia, pela China, pela Índia, pela África do Sul, e aí compondo com o Brasil, no sentido de poder compor uma nova força, uma nova ordem mundial, que, somado com a comunidade europeia, unida, enfim, faria frente às ações imperialistas e de interesse norte-americano, para que a gente pudesse tentar buscar uma situação de uma sociedade mais justa no mundo. É uma questão de geopolítica extremamente interessante. E desde aquele momento os Estados Unidos passou, mesmo com Obama, quando Obama fala que o Lula é o cara, a gente tem que interpretar de duas formas. Quando ele fala esse é o cara, no sentido de poder elogiar, ou ele fala esse é o cara, no sentido de poder apontar e falar que os Estados Unidos estava marcando, que o Lula tinha sido marcado pelos interesses imperialistas. Bom, a presidenta Dilma foi cassada, foi impeachmentada, e de lá para cá a gente vê um verdadeiro desmonte do Brasil. Um verdadeiro desmonte. Petrobras, Embraer, as reservas até de água, até o aquífero Guarani, que é a maior reserva de água, água doce, de aquífero do planeta,
se discute hoje a possibilidade de poder colocar na mão da iniciativa privada a floresta amazônica, os fins dos projetos estratégicos do Brasil, o oferecimento da base de Alcântara para os Estados Unidos, enfim. Então a gente está percebendo uma verdadeira dilapidation. Aqueles que achavam que tirando o PT do governo acabariam com a corrupção no país, na verdade existia uma parcela extremamente expressiva, como eu costumo chamar, dos patriotas vestidos de camisa da CBF, verde e amarelo, que foram bater panelas na rua, que na verdade não eram contra a corrupção, era contra o PT, queria tirar o PT do governo de qualquer jeito, por uma série de razões, por preconceito, mas que não tinha nada de corrupção, nada de ser contra a corrupção. Tanto não tinha que nós estamos vendo aí a corrupção escancarada no país e ninguém faz nada, ninguém vai para a rua, ninguém vai lutar. Todas as vezes que tem uma decisão em favor de alguém do PT ou do Lula, aí o pessoal reage. Bom, nós estamos denunciando isso. De lá para cá, várias manifestações, várias autoridades, vários artistas. O próprio Papa, por 2 vezes consecutivas, chegou a fazer manifestações sutis que mostravam exatamente o que estava acontecendo no Brasil. E agora é essa decisão da ONU que escancara de vez que o que vem acontecendo no Brasil indiscutivelmente é um golpe. Basta ver as ações do Ministério Público e do Poder Judiciário. Você pega nós aqui em Taubaté. Nós aqui em Taubaté vivemos um exemplo claro. Nós tivemos um prefeito que sofreu um processo, 11 minutos depois de encerrada a eleição, foi candidato, assumiu, passou o mandato inteiro dele e depois reverteu, sabe lá como, mas reverteu a decisão judicial 4 anos depois. Caçado nas 3 instâncias e afastado do cargo por 112 dias. E a gente percebe a demora para o julgamento, para as ações no Estado brasileiro. Quantas e quantas ações, agora nesses últimos tempos, na última semana, no último mês, nos últimos 3 meses, esse ano, enfim, foram arquivadas por perda de prazo, por demora, por dificuldade e tal. E com o Lula o que acontece é o contrário. O Lula protocolou a candidatura dele, 2 minutos depois estava lá a impugnação do Ministério Público. É uma coisa assim extremamente alucinante, mais rápido do que a velocidade da luz. Então realmente é uma decisão extremamente importante para a gente. Nós estamos extremamente felizes, porque isso mostra para o mundo o que vem acontecendo no Brasil, só não vê quem não quer. A sensação que a gente tem é de que o sistema judiciário brasileiro, que o poder público brasileiro não vai cumprir. Então, e se não cumprir, vai impor sanções ao Brasil. Vai impor sanções ao Brasil. Vai impor. Naturalmente, o resultado não será amanhã. Mas na medida em que eles impeçam o presidente Lula de ser candidato, e se nós viermos a ter um resultado nas urnas que não seja efetivamente democrático e reconhecendo o direito do presidente Lula a ser candidato, o que vai acabar acontecendo é que a ONU vai recomendar o não reconhecimento do próximo governo internacionalmente, como acontece várias vezes, e o Brasil poderá e viverá certamente um grande fiasco, passará vergonha e vai viver sanções, tanto no campo político, no campo democrático, no campo dos direitos humanos e até mesmo no campo econômico, porque ocorrerão nações, ocorrerão investimentos que passarão a olhar o Brasil com reserva, com ressalva, pelo fato do Brasil não estar cumprindo os acordos internacionais. Então, de fato, isso se é bom por um lado para a gente hoje, o risco que nós temos de o Estado brasileiro não reconhecer o direito do presidente Lula é ruim para o Brasil no médio prazo. Aí, quando eu falo médio prazo, estou dizendo no próximo mês e meio, 2 meses, na medida em que daqui a 40, pouco mais de 50 dias, nós teremos eleições. Então esse é o cenário. E desculpa, peço permissão apenas para poder concluir, que você acabou citando aí na sua abertura, um dia também especial, porque a gente está aí vendo os resultados das pesquisas que mostram que aqueles que imaginavam que prendendo o Lula iriam tirá-lo do cenário político, ao contrário, todo o processo de discussão política que a gente tem visto no país ao longo desses últimos meses todos se dá em torno do nome do presidente Lula, da candidatura do presidente Lula. Até hoje não há uma prova. As pessoas que são contra dizem, mas não há prova? Como? Vocês do PT são loucos, está cheio de prova. Que prova? Que prova? Dizem que está cheio de prova, as provas que foram montadas pelo Moro para poder dizer que o presidente Lula é dono de um apartamento que não é dele. Todas as documentações, todas as provas mostram que não é dele. Convicção, né? Por convicção. Ao mesmo tempo que tem provas fartas contra outros e está todo mundo solto. E aí hoje começam a sair pesquisas aí, a partir do momento em que as candidaturas foram registradas, e que apontam
o presidente Lula com chance de vencer as eleições no primeiro turno e, na hipótese de ele não vir a ser candidato, já o ex-prefeito de São Paulo, Haddad, já encosta lá na frente, né? E aí daqui a pouquinho está na frente. Com certeza, se essas pesquisas confirmarem, eu tenho certeza que em São Paulo vai ter um suicídio essa noite. Eu estou muito esperançoso. O Marco Antônio Villa vai se matar em São Eu estou Paulo. muito esperançoso em que a gente vai recuperar um momento de esperança, um momento de harmonia, de paz e de crescimento novamente no nosso país. Bom, nós vamos falar um pouquinho também, Salvador, você vai aproveitar aí, pelo menos a sobremesa do restaurante da Câmara Municipal, porque tem, ficou claro aí que tem gente que come em Campos do Jordão, já não é, né? Campos do Jordão é a Suíça brasileira, lugar mais caro do país, os vereadores estão indo buscar lá. Mas tem recado aqui, o Leone Almeida deixando um grande abraço para você, dizendo que você foi o melhor prefeito de Taubaté. Obrigado. Flávio Ricardo deixando um abraço para o Ricardo Paulo Moreira. O Luiz Carlos Machado também insistindo, deixando um abraço para vocês dois. Obrigado, E Obrigado. tem aqui, ó. Tem pergunta para você aqui, ó. Chico, o que o Adilson acha de vereador chamar munícipe de desocupado e vagabundo por ir lá na Câmara Municipal fiscalizar o que anda fazendo? Quem está perguntando, né, Chico? Isso é a Adriana que está perguntando. Um abraço aí para a Adriane aí, que está sempre lá nas sessões lá, né? É um absurdo, né, Chico? A atitude deles aí, se escondendo ali atrás do vidro, fazendo o uso do microfone lá para ofender aí os cidadãos, os munícipes, né? Eles cobram tanto que as pessoas vão lá e quando tem um munícipe, um cidadão presente lá, é ofendido, né? Por diversas vezes já aconteceu isso aí, né? Isso já vem de legislatura passadas aí, né? O que falta, acho que é um posicionamento na mesa, né? Mas existe um corporativismo lá dentro, né? Um protege o outro lá para ninguém ser atacado e são todos intocáveis, mas é a postura deles aí, né? E isso aí é uma falta de argumento, né? Não tem o que justificar, né? Essa situação aí das viagens, das diárias aí, é uma situação injustificável. E cada vez que eles tentam se justificar, se enrolam mais nas desculpas que arrumam, né? E a colocação lá de que o mínimo que gastaram aí nessas diárias, né? Apesar que está comprovado que é regular, né? Mas que foram em busca aí de orçamento, de benefício para a cidade, isso não justifica, né? Senão a gente vai cair aí na teoria do Maluf, aí, né? Rouba, mais faz, mas não é isso, né? Geraldo Faria, o Salvador, satisfação imensa em ver os amigos e o nosso sempre prefeito Salvador Courier. O medo é tanto da vitória de Lula que a elite política de todos os âmbitos estão em pânico. Um abraço para o Chico. Obrigado. Obrigado. Geraldo Faria, que acho que você lembra dele. Sim, claro. Luiz Alves dos Santos, que está lá em Caraguatatuba agora, aposentado pela Eletropaulo. Você lembra dele? Sim. Salvador, foi um grande prefeito. Parabéns pelo programa. Cara. Obrigado. Ronaldo Franco. Ronaldo, não sei se confirmou a candidatura dele, mas era um pré-candidato a deputado. Depois podia confirmar para cá, Ronaldo, está assistindo, um abraço. Se confirmou a candidatura, passa para a gente também. Um abraço. Está nos assistindo aí. Adriana Ferreira também está nos assistindo, deixando um abraço para o Ricardo aí. Fabiana Terashima também, boa noite, ótimo programa, só gente boa. Obrigado, Fabiana. Bom, Ricardo, a Câmara Municipal, no dia, a Gazeta de Taubaté, no dia de hoje, ela trouxe mais um desdobramento das coisas, né? Algumas respostas dos vereadores com relação a isso. E a Gazeta traz, não sei se vocês chegaram a ver a Gazeta no dia de hoje, e traz, por exemplo, o vereador indo num compromisso no Paraíso, né? Próximo à Câmara Municipal, lá no diretório do cara. E eles alegam que
vamos dizer, aquele deputado, aquele assessor que estava ajudando a arrumar uma emenda, trazer alguma coisa para a cidade, então que eles pagaram o almoço para aquela pessoa. Só que a reportagem traz, que para quem conhece bem, né, São Paulo, o encontro foi lá no Paraíso e a nota fiscal está lá em Guarulhos. No meio do caminho. E várias, né? E várias. Aí tem, na mesma nota tem 3 rodízios, 2 doces, e vai, né? Então, está no jeito lá que parece que não tem jeito. Aldi Andrade está assistindo, o Aldi está assistindo, te deixando um abraço também. Virou papai agora, né? Fez aniversário ontem, né? Ontem. Parabéns, Aldi. Lauro Alves também está assistindo a gente, dizendo que só tem fera no programa. Lauro é um amigo, coração. Lauro é um grande parceiro. Alessandra Helena também. Boa noite, senhor, que sou sua fã. Obrigado. Continua aí. Enquanto vocês estiverem aí, a gente vai no ar, senão daqui a pouco põe para fora. O Aldi está mandando um abraço para o Salvador. Respondendo e mandando um abraço. Obrigado aí, Aldi. E, então, você queria falar um pouquinho disso? Acho que esse assunto das diárias, da despesa com alimentação, é um assunto que vai longe. Foram analisados até agora apenas 89 notas fiscais. E a Matal, através do seu diretor, o Adilson, nós fizemos um novo requerimento à Câmara pedindo a documentação referente de 2009 para cá, os 2 mandatos anteriores. Porque tem 8 mil e tralalá de notas fiscais, de despesas diárias. Quase 1.000 notas fiscais de alimentação. Então, o que nós imaginamos enquanto uma sociedade civil organizada, como representantes? É que tem muito mais coisas a ser esclarecida com referência a viagens, a diárias e consumo, manutenção de veículos, do que só essas 48 notas que tem alguma coisa de fraude. E só que a resposta da presidência da direção geral foi totalmente contra a lei federal, contra a Constituição Federal, e gera mais dúvida ainda que a coisa deve ser muito pior que a gente está imaginando. Eu acredito que se a gente trabalhar sério, eu acho que conseguimos recuperar aí uns 70% ou 80% do valor gasto. Eu estou falando em quase 2 milhões de reais, que foi a despesa que esse pessoal gastou. Isso sem o combustível e pedágio. Se for combustível e pedágio, passa de 2 milhões. Então gastaram muito dinheiro do contribuinte O taubatéano. diretor da Câmara falou que a Matal não tinha capacidade, qualquer coisa assim. Você chegou a ver a federação dele? Ele tem uma dificuldade de entender as coisas. Primeira coisa, a gente vive num país democrático, é regido determinadas leis que permitem que você solicite o documento, né? Isso é legislação, não tem que discutir. E quando a pessoa esconde muito, é porque tem coisa muito suja, né? Não tem outra solução para ele. Ele tem um histórico que eu estou vendo ele é um cara que era o diretor de finanças quando começou em 2009, era finanças, depois ele passou para geral. Então eu acredito que ele sabe muito bem contar o que tem de errado, né? E eu acredito que ele vai ser uma das pessoas mais questionadas pela Polícia Civil e pelo Ministério Público. Tem muito a explicar esse senhor. Eu posso falar sobre isso? Por favor. Eu, como vocês sabem disso, eu fico em São Paulo, trabalho lá a semana toda, acabei de chegar aqui pelo programa, então naturalmente eu não estou aqui no dia a dia, mas acompanho a Matal em determinados momentos, até para não contaminar a discussão, pelo fato de eu ser pessoa pública, ter sido prefeito, eu acabo compartilhando um pouco, acabo discutindo um pouco, mas eu tenho acompanhado. Então, primeiro eu quero cumprimentar o pessoal da Matal, vocês, pelo trabalho que vocês fazem, e é uma coisa que essa ação é extremamente importante, e o que vem acontecendo a gente percebe na ação de vocês, que é fundamental, que a gente sempre diz, que é assim, o povo, e vocês estão fazendo esse papel muito bem, o povo tem que se apropriar da política. Ao contrário do que a gente vive hoje, das pessoas se entristecendo com política, dizendo que não vota mais em ninguém, que está abandonando, que não quer saber, ao contrário, tem que fazer o que vocês estão fazendo.
Tem que fazer o que vocês estão fazendo, vocês estão corretos, tem que se apropriar. E eu li a decisão da Câmara que negou a informação para vocês. Eu ri quando eu vi aquilo, porque vocês fizeram a solicitação de informações com base na LAI, a Lei de Acesso à Informação. A Lei de Acesso à Informação garante que qualquer cidadão tenha direito das informações, especialmente no que diz respeito às despesas, por parte da administração pública, em todos os níveis, de todos os poderes, porque é o direito do povo de acompanhar. Aliás, diga-se que a Lei de Acesso à Informação é aprovada durante o governo do PT, né, que é uma das leis que garante transparência. Vocês têm o direito. E eu vi o argumento, o cidadão lá dizendo que negava as informações, porque as informações que estavam sendo solicitadas eram volumosas, tinham muitos documentos e que isso dava trabalho e que eles não podiam fazer isso. Isso é ridículo, gente. Isso é ridículo. Né? Isso é assim, e se vocês forem à justiça, né, legitimamente representados para poder fazer com que a justiça determine a Câmara, que a Câmara cumpra a Lei de Acesso à Informação, eu não tenho nenhuma dúvida que vocês vencerão e que vocês vão ter as informações, porque são informações importantes. Essa é uma questão. A outra questão que você coloca, que é muito importante, que é assim, não é o valor de uma refeição, é o que representa, né, eu diria, o comportamento de um representante, de um legislador da cidade. Eu vi lá, parece que tem uma nota de um almoço que foi feito aqui em São Luís do Paraitinga, que está lá na casa dos R$500, alguma coisa do tipo, me parece. Não tem o que justifique. Não tem o que justifique. Não tem que fazer festa, menos que vai lá para fazer festa, para poder pagar para fazer festa com o dinheiro público. Os almoços pelas distâncias eram no quintal de casa. E ao mesmo tempo, vocês estão fazendo um processo que aqueles que estão ocupando o poder ficam incomodados. Claro que ficam incomodados, ninguém gosta disso. Mas vocês estão certos, porque aquele que é eleito, aquele que representa o povo, tem que saber que quem manda é o povo. O poder mandando o povo tem que prestar satisfação para o povo. E esses vereadores, com todo o respeito que eu tenho a todos eles, as pessoas deles, falaram, não estão cumprindo o seu papel. Eu vi, se vocês me permitem, em um mês, 3 decisões absurdas do prefeito. Uma de tirar aqueles 25 alunos da escola Madre Cecília, que tinham há 15 anos e que de repente foi lá e tirou. A Defensoria Pública foi, inclusive nós somos, a Júlia Martins, que é a nossa presidente do partido, foi conversar com a Defensoria Pública, que foi a prefeitura voltou atrás, deixou os alunos até o final do ano para que eles tenham tempo as famílias tenham tempo de ajustá-los, de recolocá-los. A questão das piscinas, você é engenheiro, Adilson, você é engenheiro, Chico, a questão das piscinas é mais ridícula ainda. Se a piscina apresentou um vazamento, ao invés dele ia procurar na prefeitura, nós vamos entrar com recurso. A Júlia, como presidente do partido, representou o Ministério Público foi lá e perguntou para a prefeitura das razões. Eu já recebi o relatório técnico, eu já vi o relatório técnico, eu já tenho o relatório técnico. Acabamos até postando aí na internet, algumas pessoas criticando, mas estão fazendo isso porque é a época da eleição, porque a Júlia é candidata. Não é porque a Júlia é candidata a deputada federal, porque é a época da eleição, porque aconteceu agora. Aconteceu agora, o prefeito fez isso agora. Eles dizem o seguinte, prefeito, havia vazamento na piscina, havia risco das crianças caírem, isso não é motivo para poder ir lá e jogar terra, literalmente aterrar dinheiro público. É motivo, inclusive, a prefeitura tem que ir lá dentro da prefeitura para poder apurar e quem é a responsabilidade pela construção. E veja, não é só a construtora, porque nós somos engenheiros civis, nós sabemos isso. A responsabilidade civil da construtora pela obra não foi para o espaço, passou 5 anos. A prefeitura tomou providência na época para poder verificar, porque no relatório técnico eles dizem que eles constatam, inclusive, que já havia ocorrido várias reformas das piscinas. Então, reforma atrás de reforma não foi bem feita e deveriam lá atrás ter responsabilizado a construtora. Mas mais do que isso, a própria administração pública, ela é responsável. Tem licitação, foi feita a licitação adequada, como é que está o contrato, como é que é, por que a administração pública não foi para cima da empreiteira naquele momento? E agora, essa semana, tem uma outra informação mais absurda, meu Deus do céu, que é a decisão da Secretaria da Educação da Prefeitura de tirar as camas, de tirar os berços, os colchonetezinhos das crianças que estão em idade de creche não dormir mais. Não dormir, não. Que pode causar graves prejuízos para o desenvolvimento psicomotor das crianças. E eu li
lá no site da internet, lá que o vereador fez requerimento para a prefeitura e tal, que daqui a 3 meses a prefeitura vai receber. Pô, o vereador tem que ir lá na hora, pegar o telefone, tem que ir lá cobrar o prefeito, tem que insistir, tem que ir para a tribuna para poder fazer a crítica, e não acontece isso. Então, o que vocês estão fazendo é perfeito, vocês estão de parabéns, porque vocês estão incomodando, vocês estão cobrando, vocês estão exigindo, independentemente do valor do quanto foi a refeição, mas vocês estão exigindo uma postura de respeito e de resposta e de atenção ao interesse público, à sociedade. Então eu queria falar isso porque eu estou vendo a luta de vocês, eu não entro mais nessa luta junto com vocês para não contaminar, né? Isso é coisa política, porque eu sou do PT, porque tem eleição, coisa do tipo e tal. Mas eu digo para vocês, aquilo que for preciso fazer para poder ajudar vocês nessa luta, eu estou à disposição e colocando à disposição de vocês, porque o que está acontecendo aqui é um absurdo. Sueli Moreira está nos assistindo. Sueli Moura está assistindo, deixando um abraço para todo mundo. Obrigado pela audiência. O Wagner Granchamp está assistindo, dizendo que você foi grande amigo do pai dele, do Nilo Granchamp. Verdade. Mandando um abraço para você aí. Sabe? E Alessandra Helena, essa pergunta é para o... Ela inverteu aqui. Paulo Ricardo Moreira, para o Ricardo Paulo Moreira. Comente aí a atuação dos grupos do Facebook que fiscalizam a atuação dos senhores edis na Câmara. Realmente existe, nós temos a Matal, tem uma página própria, e tem os grupos realmente atuantes, que é o que podemos fazer para melhorar Taubaté, em linhas gerais, é o grupo dentro da rede social mais atuante que tem em Taubaté. Ele tem, pelo volume de gente que já tem lá, em torno de 15 mil, e eles são um para-raio de denúncias, né? E é um trabalho muito bem feito, que não tem os números consolidados, mas todas as denúncias que chegam são apuradas, assim como é apurado diretamente pela Lei, pela Adriana, pela Pati, pela Maria Viana e tal. E tem, quando a coisa engrossa, daí passa para nós, que daí já é um outro nível, que envolve promotoria, envolve Tribunal de Contas, e essa é uma parceria boa. Tem outras pessoas que atuam também, que fazem um trabalho muito bom, que tem o Zeca Cobra, que é um cara que sabe, que trabalha bem com as informações dele, a Márcia Concordes, que também tem um bom trabalho. Sim. Né? Tem o pessoal lá, o pessoal da... me fugiu o nome da menina aqui, aqui de cima da... A Maia? Não, aqui desse bairro aqui de cima, como é o nome que tem a festa aqui? Da Imaculada. Tem a Maia? Não, uma outra senhora. Então tem... Que tem a Isabel Marcontes também, né? Que faz... Tem um pessoal... Então o pessoal, é isso que você falou, é questão de política, né? Então eles estão vendo que a questão de controlar o dinheiro público é uma forma de política para melhorar as condições do cidadão. E a gente a gente tem um outro nível, porque a gente trabalha dentro dentro da esfera judicial, mas também quarta-feira, né, nós também um outro passo que a Matal deu. Se você quiser passar, nós fomos recebidos pelo delegado geral, né, o Dilson, o Ricardo, Maria Viana, eu, e nós entregamos o pedido, né, para instalação acompanhando o Guaratinguetá, né, que fez uma delegacia aí de combate à corrupção. Não, delegacia especializada no combate ao crime de corrupção. Crime de corrupção. Então, porque Taubaté chegou num nível, Salvador, que merece ter uma delegacia especializada, porque porque a pessoa tem que conhecer dos sistemas que regem, principalmente licitação, contrato público, né? Sim. Não dá que nem o doutor Zé Antônio, eu faço trabalho, mas é necessário ter especializado, porque ele nos contou, por exemplo, que ele não vai conseguir, né? Acho que a gente pode contar. Na conversa ele falou que ele não vai conseguir, em 30 dias, o doutor Zé Antônio, que é o delegado geral, concluir esse inquérito que o Ministério Público pediu a ele. Ele tem 2 investigadores fazendo isso, e o volume é... Então ele já falou que no 30º dia aí ele vai ter que pedir
a prorrogação. O campo do direito público, do direito administrativo, que vocês estão falando, é de fato um campo de especialização complexa. Né? E não são os advogados, por mais competentes que sejam, os profissionais por mais competentes que sejam, não são necessariamente dedicados a conhecer esse campo. Conhece o direito trabalhista, o direito civil, o direito comercial, enfim, direito da família, mas o direito público, o direito administrativo, precisa ser estimulado, precisa ser provocado, e tem complexidades, uma licitação, por exemplo, um contrato, aí precisa se entender exatamente, porque ali dentro tem muitas pegadinhas, né? Que é aquilo que a gente tem feito denunciando no governo do Estado, no Estado de São Paulo, nos últimos 20 anos a gente tentando denunciar, tentando apurar, por conta dos escândalos que tem nas grandes obras de rodovias, de concessões rodoviárias, de metrô, de rodoanel, de ferroanel, são obras gigantescas, das maiores obras que tem no país e obras expressivas no mundo todo. Se você pega um edital de licitação daquele, um contrato daquele, 1000 páginas, 2000 páginas, se você for considerar condições gerais de contratação, edital, todo o processo, então é realmente complicado. E é importante isso, na medida em que a gente consiga ter esse avanço, se conseguir ter esse êxito, porque aí você vai se especializar de fato, né? Vai especializar e vai criar uma ferramenta institucional de acesso da população para poder assistir a população nesse tipo de investigação. Eu acho que isso é excelente, o Brasil tem que mudar, essa é uma forma de mudar, de repente pegar no pé das pessoas que estão lá recebendo dinheiro público para representar o público, que é uma satisfação depois. Tem dois recadinhos aqui, viu? Eu vou passar para o Salvador, porque dá a impressão aqui, eu tenho a impressão que estão querendo lançar você candidato a prefeito. Tá aqui, ó, a Silvia Faria. Salvador, tem todo o meu respeito. Tá? Obrigado, a Francine Oirim, minha filha, vamos anunciar aqui, né? Agora você é vovô. Vou aproveitar e dar um abraço na Francine e no Daniel. Parabéns. Então, você é o vovô. E ela está mandando aqui também um abraço para o Salvador, dizendo que não esquece do seu tempo de prefeito aí. A Silvia está dizendo que só tem ferro no programa, deixando um abraço para vocês dois. O Pedro Nogueira, acho que todo mundo lembra, que é o fotógrafo, Pedrão, nosso amigo, santista de primeira, também assistindo. A dona Marli Luiza Moreira Barros, que era dona da escola Peixinho Dourado, uma excelente professora, uma pessoa maravilhosa, ela, o marido. Então a gente fica, mais do que fazer o programa, a gente fica nessa interação que é muito gostoso de encontrar, né? Eu queria aproveitar o gancho, Chico, que o Salvador está aqui. Salvador, não sei se você acompanhou bem, desde 2016 nós temos foi feita uma PPP da Aercom, do lixo, né? Então, a gente tem muita reticência quando se trata desse contrato, porque foi um contrato de 2 bilhões que não teve audiência pública. Você já viu isso em alguma coisa na sua vida como executivo? Então, agora, de quebra esse ano, foi feito o quê? Redução de coletas, mas sem redução dos valores, nem equalizado, nem os números de dias de coleta, tal, perfeito. Como eu não consegui achar no contrato, na verdade, eu dei uma olhada no contrato, eu não achei nada que dissesse a esse respeito. Como você entende essa coisa, você que já foi prefeito? Não, primeiro que é isso que você está dizendo, né? Não teve audiência pública. E aí são os aspectos formais e os aspectos políticos, né? Ainda que do ponto de vista formal, pelo valor da PPP, não se exigisse legalmente audiência pública, não se discute mais em qualquer lugar do mundo, né, a implantação, a contratação de um contrato, de uma parceria dessa natureza, sem você discutir com a sociedade, primeiro. Segundo, o valor é absurdo. Terceiro, nós discutimos a execução dessa parceria, e eu já disse isso, teve uma ocasião que eu vim participar na Câmara Municipal de um debate com vários representantes da sociedade, naquele momento promovido pelo Jefferson, nosso companheiro Jefferson da Polícia Civil, nosso colega Jefferson Cabral,
para poder falar sobre saneamento, eu falei, a gente discute a implantação de uma parceria por décadas para a coleta de lixo sem discutir o contexto da política municipal de saneamento básico, do mesmo modo a questão do contrato da Sabesp, que está nesse contexto que tem que ser discutido. Né? Eu falei, isso é um absurdo, isso não acontece, eu não consigo entender como é que as coisas acontecem aqui em Taubaté sem que ocorra isso. Né? Hoje tem um contrato feito, o que a gente precisa analisar o contrato para poder saber se de fato a empresa está descumprindo ou não o contrato, e independentemente de descumprir, aquilo que a gente fala do aspecto formal é a gente analisar o contrato sobre outra ótica, na medida em que o contrato foi feito com base em que não atenda o interesse público, como é que a gente pode tentar interferir para que a gente possa, no mínimo, repactuar esse contrato. Repactuar, naturalmente, não na perspectiva de aumentar valor, que é o que normalmente essas parcerias público-privadas que têm sido feitas pelo país, e São Paulo é mestre nisso, São Paulo é o top. Aliás, os tucanos que governam São Paulo há 25 anos, eles se gabam de dizer que eles são especialistas em parceria público-privada. Não tem uma parceria público-privada, uma! Eu vou usar até uma expressão que peço desculpas aí para os ouvintes, né? Não vou completar naturalmente a frase, mas todo mundo vai entender. É aquilo que a gente chama de parceria caracu. Né? O governo entra com todo investimento, toda garantia, e o parceiro público entra com lucro. Ele recebe o lucro, não há risco nenhum de prejuízo. Todas as medidas que fazem no sentido de acertar sempre são em favor do parceiro público privado. Isso é um absurdo. É isso que a população não entendeu da parceria público-privada no lixo. Pois é. Os 19-0 que a Câmara Municipal colocou naquele momento lá atrás, quando os caras exigiram isso. Porque foi receita do IPMT, de ISS, está tudo como aval. Me permite, para vocês dois que estão aí na frente dessa fiscalização, tem uma outra questão que eu não consigo entender, que está acontecendo aqui em Taubaté, que é essa questão do contrato de financiamento da CAF, 60 milhões de dólares, para poder fazer essas obras que estão sendo feitas na cidade. Obra meia boca. Parcela das obras. Nosso amigo feitas, mas uma coisa que eu não consigo entender. Em nenhum lugar do mundo você faz empréstimo para poder cuidar da maquiagem. Você faz empréstimo para poder cuidar da infraestrutura. Mas ele está abrindo uma avenida nova, ele vai fazer o viaduto do Barreiro, tem algumas obras de drenagem e tal. Independentemente do mérito, eu, por exemplo, questiono a construção de piscinão numa cidade como Taubaté, que lá vai virar um lixão, um espaço de criação de rato, de sujeira e tudo mais. Mas não vai. Se a prefeitura está cantando piscina em escola, uma criança, imagina o que vai acontecer daqui a pouco com o piscinão, com a sujeira que vai ficar aquele negócio para lá. Mas enfim, independente disso, o que vai acontecer? Nós vamos comprometer as finanças do município por 20 anos, 30 anos, para poder pagar essa conta. Lá na frente, daqui a 10 anos, quando esse asfalto estiver inteiro arrebentado de novo, e a gente vai perceber que precisava fazer a infraestrutura, a reforma da infraestrutura, eu fiz galerias de águas pluviais, fui o prefeito que mais fiz galeria de águas pluviais na história do Taubaté. Fiz 200 quilômetros de obra debaixo da terra, 200 quilômetros. Tem um monte de obra que está feita há 30 anos, que precisa ser revista, que precisa ser ampliada, que precisa receber manutenção, que precisa ser limpada, uma série de coisas para você poder fazer um pavimento adequado. Aí o cara não faz nada disso, vem, tapa a maquiagem ali, tampa o pavimento, faz o pavimento novo, fica bonito, né? Todo mundo bate palma, você viu que bacana e tal. Daqui a 3, 4, 5 anos nós vamos estar vivendo o problema da infraestrutura, a receita do município vai estar comprometida com o pagamento do financiamento e nós não vamos ter dinheiro para fazer infraestrutura. E não vai poder fazer novo empréstimo para fazer infraestrutura porque o município não vai ter capacidade, porque já está comprometido com o empréstimo anterior. É absurdo isso! É absurdo! Eu não vejo ninguém questionar. Estou à disposição de vocês para poder ajudar. Isso aí foi até questionado na época, viu, Salvador? Essa dificuldade que vai ter a próxima administração de tocar a cidade, né? Que você falou, vai ter que fazer serviço de infraestrutura, não vai ter dinheiro, você vai ter a conta para pagar. Isso. E essa maquiagem que está dando no asfalto vai estourar. Sim. Eu na chuva aí, o ano que vem aí, que dure 2 anos, que dure 3 anos, mais 2 anos, 3 anos. A infraestrutura tem que ser pensada em 30, 20, 30 anos. Mas às vezes, viu, Chico, às vezes a gente fica discutindo, é lógico, a situação da Câmara aí, que é o que pegou, né? A denúncia e tudo mais. Isso acho que ainda é o mínimo. Diante dessas outras situações. Sim, aí você pega aí contrato da Sabesp, você pega a PPP do lixo, isso que o Salvador empréstimo do CAF. Isso que o Salvador falou hoje aqui, o novo secretário de Educação que está aí,
Isso foi o ordem expressa dele. A história o que tem de mãe, o que eu recebi de telefonema essa semana, de mãe, de pessoa da creche, pedindo para tocar nesse assunto. Eu não ia tocar, graças a Deus você já tocou. Entendeu? Agora, só que tem uma coisa, a Matal vai ter que abrir um concurso público. Porque não é só o restaurante, entendeu? Tá aqui, ó. Só fera no programa, parabéns a todos. Tá mandando aqui. Mas está dizendo aqui, Chico, boa noite. Aciona o Ricardo e o Adilson que nos últimos anos, o gênero de materiais gráficos na Câmara superou os 2 milhões. São itens importantes a serem aferidos. O telespectador está pedindo aqui. Então, essa questão, essa questão do material, todos, são duas coisas que valem uma auditoria mesmo. Mesmo o diretor-geral falando que o pessoal da Matal não tem condições, mas independente do Tribunal de Contas, vale uma auditoria naquele material gráfico, manutenção de veículos. Manutenção de veículos dá para comprar as 3 frotas do que já tem. Coisa de milhões, né? Então, hoje, com essa abertura da farra das notas fiscais dos vereadores, está abrindo as portas para ir aonde realmente está o problema. E aí vai dar se a gente conseguir, como sociedade, recuperar um pouco do que foi desperdiçado, já estamos no lucro. Mas vai dar problema, que o delegado falou, coisa meio demorada, mas vale o empenho. Eu queria aproveitar que o Salvador está aí. Salvador, eu estava analisando uma coisa, eu estava vendo, só para não perder o gancho, eu estava vendo a questão, tem o empréstimo, tem a ECO, e tem uma coisa extremamente complexa, que é o IPMT. Eu estava vendo o cálculo atuarial, esse ano era para pagar 20 milhões, fora foi o pagamento no pessoal. Então, o que nós estamos entendendo disso? Vai acontecer mais ou menos o que está acontecendo em São Paulo. O IPTU de São Paulo está quase comprometido com a questão de aposentadoria, né? Aqui em Taubaté, com esse PMT de 20 milhões de cálculo atuarial para esse ano, mais a folha de pagamento, está no mesmo nível de São Paulo. Acho que São Paulo está numa situação mais confortável que Taubaté. Só que você não está colocando gente, porque você tem que ter uma média, acho que de 6 funcionários ativos para cumprir um no aqui em Taubaté, com essas terceirizações que está havendo, essa transferência da atividade da prefeitura, atividade fim da prefeitura, vai de tal forma comprometer o orçamento que ou o cara vai ficar sem a aposentadoria dele, ou o contribuinte que paga o imposto vai ficar sem o serviço. Não tem outra solução, porque dinheiro não cai do céu. Então, o que você pensa disso aí, Salvador? Você que teve esse problema aí. Quando a gente puxa um assunto desse, tem uma série de debates que a gente tem que suscitar para a gente poder fazer. Uma das coisas que nós vamos ter que discutir no país, daqui por diante, né, é que essa questão que, aliás, me permita, independentemente da posição política, partidária de vocês, com muito respeito, eu falo isso, mas o Lula tem dito que se vencer as eleições ele vai rever uma série de medidas que foram tomadas agora recentemente, entre as quais essa medida é essa lei que proibiu, né, eu diria, que limitou os gastos em várias áreas, educação, coisa do tipo e tal. Porque o que eu quero dizer com isso? Você tocou num assunto que é importante, né, na medida que a gente vai fazendo terceirização. Olha como é que as coisas foram tratadas. Eu, quando fui prefeito, a gente tinha uma fábrica de artefatos de concreto, que nós chamávamos de FAC, nós tínhamos 50 caminhões basculantes, nós tínhamos 10 retas cavadeiras dessa sob esteira, tinha dragline, tinha 50 caminhões basculantes, tinha patrol, a coleta de lixo era feita pela própria prefeitura, a gente não gastava um centavo com empreiteira. Eu criei guarda municipal naquele instante, não sei se vocês lembram disso, tinha guarda municipal, todas as praças, todos os creches, postos médicos tinham guarda. Na medida em que você trate isso como despesa administrativa, como despesa pessoal, como a lei hoje trata, e aí não é lei municipal, é lei federal, lei de responsabilidade fiscal, que limita os gastos, enfim, o que acaba acontecendo? Acaba obrigando o administrador a terceirizar, a contratar uma empreiteira. Porque olha só, o engenheiro, o pedreiro, o operador de máquina, que contratado diretamente para fazer um serviço pela prefeitura, como funcionário da prefeitura, ele entra como gasto de pessoal. Mas se ele é o empreiteiro, se ele é o mesmo pessoal, a mesma pessoa, o mesmo trabalhador contratado de uma empreiteira, ele entra como investimento. Né? Então você não pode gastar contratado diretamente pela administração, mas pode gastar contratando empreiteira.
Só que quando você contrata a empreiteira, no mínimo, se o contrato for certinho, o preço estiver justo, for honesto, não tiver nenhuma propininha por trás disso, o que vai acontecer é o seguinte, no mínimo tem um lucro da empresa. No mínimo tem um lucro da empresa. A administração pública não tem um lucro, o BDI, a taxa interna de retorno, que é 8, 9, 10%, mas que você economiza para você poder fazer investimento. Então isso tem que ser discutido, inclusive, a nível nacional. E no nível municipal, do mesmo modo, o prefeito tem que resistir no sentido de poder buscar alternativas para poder fazer o máximo de investimento possível sem terceirizar, controlar a taxa interna de retorno, controlar o BDI, para você poder, de fato, ter recursos para que você possa fazer investimentos. Essa é uma coisa. Aí, entrando no campo da Previdência, que eu fiz esse link para poder falar da Previdência, por quê? Porque nós vivemos um estágio na história de Taubaté, e eu tenho grande participação nisso, né? Até o momento em que fui prefeito, que a gente adotou um regime jurídico único, que era estatutário, e, portanto, todo funcionário tinha que contribuir para o Instituto de Previdência. Tá? Todos eles. 3.500 funcionários da Prefeitura, mais funcionários da Universidade, da Câmara Municipal e do próprio Instituto de Previdência. Contribuíram para o Instituto de Previdência. Na minha sucessão, quando volta a ser prefeito, o pai do atual prefeito, o que ele faz? Ele vai e rasga tudo, né, como de hábito, modifica a lei, transforma todo mundo que era estatutário em seletista, continua recebendo dinheiro para o PIPMT e não contribui com a Previdência Geral, com o INSS, que é a origem da dívida que a gente tem hoje com o INSS. dele, né? Então, o que acabou acontecendo? A gente cometeu um absurdo administrativo que fez com que a gente passasse a ter um volume de custas, né, diria, com previdência, de custo com previdência, que é maior do que aquilo que de fato a gente teria que ter. Porque se você fizer um cálculo atuarial e uma evolução, vai chegar num determinado momento, 30, 35 anos depois, que você não terá mais funcionário, ex-funcionário aposentado, pensionista, dependente do IPMT, porque naturalmente essas pessoas vão chegar uma hora, vão falecer, vão passar e tal. E o Instituto de Previdência tem uma obrigação de você custear as despesas de previdência daqueles que são dependentes da Previdência Municipal até a sua morte. Né? Mas com a reforma da Previdência, o Instituto de Previdência tem também como Não, por isso que eu falei, pensionista, isso que eu falei. O funcionário direto, o aposentado e o pensionista, perfeito. É isso mesmo, você tem razão. E aí o que acontece? Esse processo, ele precisaria ser revisto, ele precisaria ser visto desse modo, até porque na reforma da Previdência que foi feita no princípio do século, e já uma parte, inclusive, no próprio governo Lula, obrigou os institutos de previdência, as várias instâncias, Instituto de Previdência do Estado, Instituto de Previdência, a se compensar, tá certo? Então você contribuiu 10 anos com o Instituto de Previdência, é o meu caso, eu fui funcionário da Prefeitura, fui prefeito, contribuí durante um período da minha vida com o Instituto de Previdência no município de Taubaté. Um período fui deputado, funcionário da Assembleia Legislativa, contribuí com o Instituto de Previdência do Estado. E um período na minha atividade privada, contribuindo com a Previdência Geral, com o regime CLT, com o INSS. Então, cada um vai pagar na aposentadoria a sua parcela correspondente. Tudo bem? Então, você tem que trabalhar tudo isso de modo que você projete a despesa do município, no que diz respeito à competência do município, no caso do Instituto de Previdência, com a previdência daqueles que são dependentes diretamente, e você teria que ter visto isso, não poderia ter recolhido para o Instituto de Previdência uma previdência que não era mais o funcionário do Taubaté. Porque se na medida em que mudou, que ele deixou de ser funcionário estatutário, passou a ser seletista, esse dinheiro que foi tirado, que foi recolhido da contribuição do trabalhador, deveria ter ido para o INSS e não para os cofres do IPMT. Aí o que aconteceu? Aí desorganizou as finanças do IPMT e ficou devendo para a Previdência Privada, para a Previdência Pública, para a Previdência Geral. Então isso, Ricardo, não é um processo simples, é um processo complexo, mas que precisa ser revisto. Precisa ser revisto, eu não tenho dúvida. Um próximo prefeito da cidade de Taubaté, que queira olhar a cidade com responsabilidade, pensando no futuro, vai ter que olhar
o contrato do lixo, da PPP do lixo, vai ter que olhar o contrato da Sabesp, vai ter que olhar o contrato da CAF, vai ter que olhar o acordo de pagamento da livre do PMT, senão vai chegar tudo um pouco, a prefeitura não tem condições de fazer nada. Nós estamos no finalzinho, eu vou ter que passar uns recadinhos aqui. Porque olha que nós estamos ao vivo no Bar São Paulo. Marcelo, Clóvis e Assuda, tá? Ao vivo no Bar São Paulo. Clóvis, um abraço, Marcelo, que é um dos donos do Bar São Paulo lá. Muito obrigado aí, estamos lá. O Zé Valdir, né? Valdir Ferreira, parabéns, eu tenho que passar, senão eu perco a boca. Né? Parabéns, programa cada vez mais comentado nas ruas, audiência crescendo. Audiência crescendo. Um abraço, Valdir e Helenice. E a Irani Ferreira também, que é irmã dele lá da boutique Irani Ferreira, também acompanhando a gente aqui. E tem mais alguma coisa aqui? Não, tá aqui. Vai entrando, mas não dá tempo. Agora é mil coisas junto. Então, Benedita Cesário também nos acompanhando, deixando um abraço. E Benedita Cesário vai lá no SECAP. No SECAP, isso, exatamente, lá no SECAP. Temos que passar. Tiraram o trabalho dela. Sim. Aniversário da Kelly Alessandra também, temos que deixar um aniversário para a Kelly hoje. Parabéns, Kelly, que faz um grande trabalho para a gente. Eu vou deixar vocês se despedirem, porque nós estamos com a luz acesa lá. Parece que 1 hora é muito tempo, mas já foi. Começo lá para o Adilson. Ô Chico, agradecer mais uma vez aí, né? O tempo está esgotando aí. A gente precisava, que a gente discutiu antes, né? Precisava de mais tempo aí, 2, 3 horas de programa, né? Vai fluir no assunto aí. Mas mais uma vez aí, obrigado aí pelo convite aí. E das próximas vezes aí, a gente está à disposição aqui para estar conversando aí. E a questão, rapidinho, a questão da Matal aí, né, ô Ricardo? A gente deve estar entrando com uma ação aí direta agora na promotoria, né? Com certeza. Talvez até ir procurar aí o próprio juiz aí que deu despacho a favor da Gazeta lá, doutor Maurício Lorei, para a gente dar uma conversada com ele. Mas um abraço a todos aí. Ricardo. Também uma boa noite a todos. Obrigado pela paciência. E o assunto realmente rendeu. Eu acho importante. A Câmara é isso que vocês estão vendo, essa farra danada aí, que nós vamos fazer um trabalho para tentar recuperar um pouco desse prejuízo ao cidadão taubatiano. Mas o mais importante é que nós tratamos aqui que chama o CAF, Sabesp e PMT. Esses assuntos têm que ser tratados com muita seriedade, porque senão você vai pagar imposto, não vai ter nenhum serviço à disposição sua. Essa está caminhando para isso já. Eu creio que a gente está vendo de números, a coisa está feia na prefeitura. A falência do município, né? Salvador. Eu acho uma pena, né, tá acabando o programa. Eu quero agradecer ao Adilson e ao Ricardo por terem permitido que eu divida aí essa mesa, né, esse banco aqui com vocês, esse bate-papo gostoso. E quero cumprimentar vocês, acho que vocês estão fazendo um belíssimo trabalho. Vocês incomodam e ninguém gosta de ser incomodado, mas vocês estão certos. Se o povo não se apropriar da política, né, a tendência é de que a cada vez mais a sociedade vai ficando mais dispersa, mais desinformada, mais desorientada e mais desinteressada em proteger aquilo que é dela. Porque quando vocês estão cobrando o vereador, estão cobrando o prefeito, vocês estão cobrando o direito de vocês, o dinheiro do povo. Então parabéns e obrigado, Chico. Uma pena que acabou. Deixando um abraço também para a Ana Paula Miranda, que está nos acompanhando, que foi aniversário dela também hoje. A Michele Gama, aqui do Chafariz, filha da nossa saudosa Celina Gama. Acho que é aniversário da Michele. Aniversário da Michele também hoje. Deixando um abraço para a Michele, Kelly, e deixando um abraço para eles. O Zé Jordano também nos assistindo lá no restaurante dele. Então um abraço a todos, obrigado a todos. Infelizmente, só agradecendo aí e falando que nós só existimos aqui por causa da Araújo Simão, Laboratório Oswaldo Cruz, Cantina Gaviões e Zé Bonas. Um abraço a todos, até a semana que vem. A construtora Araújo Simão atua no mercado imobiliário há 22 anos, criando empreendimentos que trazem solidez, seriedade e profissionalismo.
Araújo Simão oferece projetos inteligentes e mão de obra qualificados, proporcionando um preço de venda competitivo e lucrativo. Hoje são mais de 35 obras, atendendo a todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas. Araújo Simão, Rua Coronel Marcondes de Matos, número 35, Centro de Taubaté. Telefone 3621 4012. Construtora Araújo Simão, excelência em construção. Saúde, o maior patrimônio. Quem ama, cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Sua confiança é a nossa maior conquista. Laboratório Oswaldo Cruz.